No debate sobre psicanálise promovido pela TV Unicamp, entre o Carlos Orsi e o professor Mário Eduardo, enquanto o Carlos Orsi apareceu de mãos abanando, sem nada específico para apresentar, o professor compareceu munido de alguns artigos científicos, publicados inclusive em renomadas revistas científicas. Resultado: ficou a impressão de que o defensor da psicanálise estava muito mais embasado do que o crítico da psicanálise, que parecia ser só um implicante. Eu fiz 2 vídeos comentando o debate e, já naquela ocasião, eu havia chamado a atenção para o fato de que a coisa não é bem assim. Aqueles artigos que o professor defensor da psicanálise mostrou possuem, evidentemente, o seu valor, mas não devem ser encarados como uma cartada final na discussão. Aqui, a psicanálise foi provada. Não é assim. Artigos não possuem esse caráter tão abrangente de se constituírem como confirmação de toda uma área em poucas páginas. Os artigos são específicos e precisam ser somados aos milhares para sedimentarem bem uma área da psicologia, ou a área da psicanálise, que eu considero uma área paralela à psicologia, não dentro dela. E a gente precisa analisar em detalhes para ver exatamente o que o artigo está pretendendo provar. Não é porque ele menciona uma coisa que quer dizer que aquela coisa toda foi provada em sua totalidade. Deu um trabalhão achar os artigos porque o professor não citou os títulos, mas eu consegui identificar e encontrar os 3 principais que ele citou. Vamos dar uma olhada então nesses 3 e ver se eles realmente possuem aquela força de confirmação da psicanálise que o professor quis mostrar. Eu vou dar um exemplo. Estou aqui um artigo em mãos. Vou ler 2 linhas rapidamente do resumo do artigo. Diz assim: há cerca de um século atrás, a primeira frase, Freud propôs que memórias não desejadas poderiam ser excluídas da sua consciência pelo processo de repressão. O livro ataca o conceito de repressão diretamente, explicitamente, que repressão é simplesmente uma criação etérea que flutua no ar e ela não é testável. E aí continua aqui... Repressão de desejos. De desejos, enfim, não é? de tendências... Que é o inconsciente psicodinâmico, né? Psicodinâmico que eles dizem que não é formulável. Não? Tá. Então, só ler mais um pouquinho, que eles dizem assim: nós usamos um método de imagens, não é? De ressonância magnética funcional para identificar os sistemas neuronais envolvidos e mantendo certas memórias que não são desejadas fora da consciência. Controlando essas memórias não desejadas, foi associado com um aumento da ativação pré-frontal dorsolateral, reduzida a atividade do hipocampal e piora da retenção de outras memórias. Ele continua com questões técnicas, ele localiza, não vou... Isso significa o quê, professor? Eu só vou dizer a última frase. Esses resultados confirmam a existência de um processo ativo de esquecimento que foi estabelecido por modelo neurobiológico que guiou essa pesquisa sobre o esquecimento motivado. Aonde foi publicado? Na Science, que tem uma modelização neurofuncional de um conceito freudiano. Ele começa a primeira frase, diz que é o conceito de Freud, na revista que é o topo da ciência oficial. Então aqui, nesse primeiro destaque do que o professor colocou, a gente vê que a proposta de Freud está sendo colocada de uma forma bem superficial, bem geral. É dito apenas que as pessoas têm uma certa capacidade de cultivar ou afastar memórias. E aí, passando para o estudo neurocientífico, o estudo confirma que as pessoas têm esse pequeno controle sobre a memória. Existe um processo ativo de esquecimento. E o mais importante da gente considerar aqui, para ver se a colocação do professor coincide com a realidade do artigo, é essa terceira colocação que ele fez. Que o conceito abordado pelo artigo é o conceito de Freud. Então, qual a ideia que o professor passou aqui? Que existe um artigo
que foi escrito a partir de um estudo neurobiológico que confirmou o conceito de repressão de Freud. Será que é isso mesmo que o artigo fez? Confirmou o conceito de repressão de Freud? Vamos ao artigo. Essa parte inicial aqui do resumo é aquilo que o professor leu, de onde foram retiradas essas 3 colocações aí que eu destaquei. O artigo inteiro, que não é um artigo grande, ele só menciona Freud 2 vezes. Ele menciona aqui logo no início, que é uma repetição disso que está colocado no resumo, e depois ele vai mencionar de novo Freud somente no final, aqui na hora das breves conclusões que ele tira. Então, se fosse um artigo que buscasse se calcar nas colocações de Freud, teria toda uma parte de revisão teórica aqui no início, descrevendo o que é o processo de repressão, para depois, a partir disso, ele tentar comprovar essas coisas. Não tem nada aqui, não descreve em momento nenhum o que seriam as proposições de Freud a respeito da repressão. Vou ler aqui, só menciona isso, que esse artigo utiliza um modelo psicológico para uma forma de repressão voluntária, que seria, o esquecimento, proposto por Freud. Propõe um modelo para uma forma voluntária de repressão proposta por Freud. Acabou, mais nada. Quer dizer, é esse o nível de detalhamento do artigo em relação a toda aquela extensa teoria de Freud a respeito da repressão. Quase nada. Resumiu em 2 linhas. Vamos ver aqui qual foi o método que os cientistas que fizeram a pesquisa utilizaram para fazer esse teste aí do esquecimento voluntário. Será que eles pegaram alguma coisa que tem a ver com algum texto de Freud, algum caso que Freud contou, algum exemplo que Freud deu sobre o que seria e como aconteceria essa repressão? Não. Eles usaram um teste extremamente simples, que nenhum psicanalista iria identificar isso como um exemplo da teoria freudiana. Eles usaram uma adaptação do teste Pense, Não Pense, que foi desenvolvido anteriormente para fazer estudos aí de supressão de memórias. Observe que aqui nem se menciona que esse estudo anterior tenha sido a respeito de investigação da teoria freudiana. Foi um estudo anterior sobre supressão de memórias indesejáveis. Eles pegaram esse paradigma, esse tipo de teste e aproveitaram aqui. Em que consiste o teste? Está descrito aqui. Apresenta para o participante pares de palavras. Uma palavra associa com a outra. E depois eles pedem que o voluntário, ao ser confrontado com uma palavra, pense na outra, aquela palavra que é o par dela no teste. Em outros momentos, eles apresentam uma palavra para o participante e falam: tente não pensar na palavra que é associada a essa. E aí eles dão diversos pares de palavras. Palavras freudianas, palavras que remetem à sexualidade, a alguma coisa que Freud colocou para embasar essa teoria dele. Não, palavras, pares de palavras. As palavras são apresentadas para as pessoas por 4 segundos. E aí, enquanto elas tentam pensar ou tentam não pensar, o cérebro delas é monitorado através do sistema de ressonância magnética de imageamento funcional. Isso aí prova a teoria freudiana da repressão? Óbvio que não. Isso prova que existe e que é localizável no cérebro pela tecnologia atual, que as pessoas têm algum controle sobre a memória. No caso, a memória de quê? Memória de palavras. Você não pode pegar isso aqui e expandir. O estudo, ele provou apenas isso, que as pessoas conseguem ter algum controle sobre a lembrança de palavras que se associam ali num par que foi fornecido. Mais nada. Vamos ver a conclusão aqui, o que os próprios autores escreveram. Se a supressão pode produzir completa e duradoura amnésia para memórias indesejáveis, isso permanece desconhecido. Então, olha só,
Eles fizeram um estudo extremamente restrito e ainda estão destacando que não se sabe se isso é permanente ou não. Vejam que eu falei sobre a especificidade de um artigo. O artigo ele é restrito, ele prova apenas uma coisinha. E a gente viu que a coisinha que esse artigo aqui prova não é nada representativo dentro da teoria freudiana de repressão. Dizer que a repressão freudiana foi comprovada é uma falácia. Vou trazer um trabalho interessante que foi uma espécie de clássico imediato. Ele criou o critério mais fidedigno para antecipar se uma pessoa vai ter uma crise, vai ter um diagnóstico de esquizofrenia que se conhece, não tem nenhum outro fator biológico que seja até agora descrito como preditor. Era mais ou menos o seguinte, eu vou dar um exemplo simples para todo mundo poder entender. Quando Lacan fazia suas apresentações de paciente, entrevistava pacientes psicóticos, o ponto principal para ele identificar se esse paciente tinha ou não tinha um quadro psicótico era ver uma desorganização no sistema da fala e da gramática. Bom, o que eles chegaram à conclusão? Bom, se isso é verdadeiro, dá para modelizar. Não é? Não precisamos da figura do Lacan para ver se tem rupturas formais da gramática. E como é que funciona? Vou pegar um deles. Né? Ele teve um primeiro surto, pede para ele contar um sonho. Ele conta o sonho. Aí o programa, com princípios unicamente lógico-formais matemáticos, ele identifica certas passagens recursivas no discurso. O programa emite um diagnóstico e 6 meses depois, uma equipe independente vai ver que diagnóstico tem. O programa identifica se tem essa alteração, 65%. O controle tem 5%. E aqui nós temos publicado numa revista da Nature a validação dessa hipótese. Bom, vamos passar ao segundo estudo, então. O segundo estudo é aquele que se refere a um sistema computacional que foi desenvolvido para antecipar diagnósticos de esquizofrenia, baseado na ruptura da lógica da fala do paciente. E o interessante é que o professor destacou Lacan na hora que estava apresentando esse estudo, que Lacan identificava os pacientes psicóticos através de notar uma desorganização da fala e da gramática. Em primeiro lugar, isso aí é uma exclusividade de Lacan. Quem é que não sabe que uma pessoa que está com transtornos, esquizofrenia principalmente, fala esquisito, fala coisas sem sentido? Isso é senso comum total. Então, um estudo que demonstre que realmente esquizofrênicos têm um problema de desorganização de fala, não está comprovando Lacan, ele está comprovando uma coisa que todo mundo sabe. Comprovar Lacan seria algo muito mais específico. O que Lacan disse a respeito dessa desorganização da fala? E aí, para minha surpresa, quando eu encontrei o artigo, está ele aqui, joguei aqui no buscador de palavras o nome Lacan e não foi encontrada nenhuma vez a menção do nome Lacan no estudo. Ou seja, esse estudo aqui nada tem a ver com Lacan. Por que o professor falou disso lá na hora? O estudo diz respeito à desorganização da fala. Mas desorganização da fala não quer dizer que seja psicanálise, muito menos que seja Lacan. E aí eu encontrei essa menção aqui ao artigo. Isso aqui é uma reportagem a respeito desse trabalho, né? Trabalho, por sinal, realizado por equipe brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem o Siddhartha Ribeiro como um dos autores. E olha o que eu encontrei aqui sobre o artigo. Para definir as diferenças entre falas patológicas e não patológicas, a pesquisa se baseou, realizou uma análise não semântica com número fixo de palavras. Então, essa foi a base sobre a qual eles fizeram um modelo computacional.
está falando nada de Lacan nem nada de psicanálise. Continuando. Em 2017, os pesquisadores ouviram 214 voluntários, dos quais 149 indivíduos eram típicos, ou seja, sem sintomas, e 65 eram pacientes com sintomas psicóticos. Então foi desses 214 indivíduos que saiu a base de dados sobre a qual eles fizeram a modelagem para identificar a desorganização da fala. Não está dizendo aqui que eles se basearam em estudos de psicanálise, não está dizendo aqui que eles pegaram uma listagem das dicas que Lacan deu sobre desorganização, nada de psicanálise, nada de Lacan. Foi um trabalho independente que investiga desorganização da fala, que também não tem nada de específico de psicanálise nisso. O mérito do estudo não é apontar que essa desorganização existe, mas sim que é possível modelar isso de uma forma suficiente para produzir um diagnóstico que antecipa, que prediz a ocorrência de um surto psicótico. Então, segunda falácia usar esse artigo para dizer que isso aí está dando um embasamento para a psicanálise lacaniana, no caso. Vamos pegar um artigo que ele não é apenas um artigo da Nature, ele é capa da Nature. E eles trabalham com como é que se dá a função semântica no cérebro. Não é? Como é que funciona no cérebro o processamento de que algo venha a ter uma significação. O que eles fazem? Eles fazem exatamente o que o Freud fez quando criticou. Logo no início, nos seus textos de neurociência, que já estavam marcados pela leitura da psicanálise, a partir do método que ele tinha tido de poder escutar pacientes histéricos, ele via, por exemplo, não é possível que o sistema simbólico, que microfone queria dizer microfone. Então ele cria no livro das afasias, 1891, um sistema de que microfone ele remete não a uma significação fixa, e ele retira isso do grupo de associações que ele vê, do método que ele usa, né? E ele vê assim, fala microfone, mas o sujeito pode associar com o mundo inteiro. Então, o que eles mostram? Você lê um texto para um grupo de pessoas, como que funciona o cérebro? Funciona do segundo modo que o Freud havia previsto, com o método, porque ele pega o método de associação semântica, como funcionaria. Então, você tem, por exemplo, ele vai contando e as áreas do cérebro são todas estimuladas de um processo associativo maciço e, ao mesmo tempo, então tem áreas típicas e tem áreas que o sujeito faz as suas vias preferenciais. De modo que, no fundo, você não tem dois cérebros iguais desse ponto de vista. Porque quando eu associo mãe, você associa todo o cérebro. Mas quando você associa mãe, ou quando o Carlos associa mãe, é um outro universo, tal como Freud havia previsto, está publicado na capa da Nature. Passando agora aqui ao terceiro artigo, então, tá? Vamos ver se esse aí é melhor que os outros dois. Esse terceiro artigo é aquele que tem a ver com a função semântica, a função do cérebro de processar significados de termos, fazer associações de significados. Segundo o professor, o estudo mostra exatamente o que Freud propôs. E o exemplo que ele deu é que as palavras têm significados diferentes, redes de associações diferentes. Quando você pensa numa palavra, isso associa-se a significados e a outras palavras e a outras situações, diferentemente do que outra pessoa quando pensa naquela mesma palavra. Novamente, isso não é específico da psicanálise, não é específico de Freud, como o professor citou. Isso é um conceito amplamente aceito. Psicologia cognitiva, filósofos, até poetas e escritores, qualquer pessoa com uma sensibilidade um pouco mais desenvolvida percebe isso. Então, isso dito dessa forma assim, não é psicanalítico, não é freudiano. E aí, novamente, eu vim aqui para o artigo que o professor citou, coloquei aqui na procura a palavra Freud e, que surpresa, nenhuma menção a Freud no artigo.
Então, é um artigo que estuda associação de palavras, mas não tem nada a ver com Freud. Nenhuma única citação desse nome aparece no texto. O mérito do estudo, novamente, igual o anterior, não é provar que existem associações diferentes. É encontrar isso no cérebro das pessoas. É fazer um mapeamento das áreas cerebrais que são envolvidas em processos ali dinâmicos, enquanto este fenômeno, que é basicamente óbvio, acontece. Então não é um artigo que prova a psicanálise. 3 artigos, 3 falácias aí do nosso professor. Do jeito que ele colocou no debate, ficou muito bonito, né? Ficou falando uns termos aí de neurociência, umas coisas sofisticadas, e no meio ele fazia associações com psicanálise. Só que essas associações não estão nos artigos. O que seria para falar de Freud não fala de Freud, o que seria para falar de Lacan não fala, e o primeiro que cita Freud cita de passagem, de uma forma super inespecífica, atribuindo a Freud uma coisa que também pode ser atribuída a outros, sem a especificidade que caracteriza a literatura freudiana daquele assunto. Quando você ouvir falar aí que existem dezenas de artigos que provam a psicanálise, se pergunte quantos % desses artigos são parecidos com esses 3 aqui, que nem mesmo se referem à psicanálise. Continue acompanhando o canal aí, até a próxima. A gente vai voltar abordando mais alguns aspectos aí dessa discussão. Até a próxima.